E eu deveria servir champanhe, mas quando cheguei lá pensei, cara, vou tentar falar alguma coisa, vou tentar, porque eles estavam todos conversando. Então eles abriram um tempinho na agenda para eu vir aqui, e ela ainda estava filmando. O homem mais sexy do mundo. Em 1995, quando a revista People elegeu Brad Pitt o homem mais sexy do mundo, o mundo pareceu parar e contemplá-lo. Com seus cabelos loiros, queixo esculpido, charme natural e presença marcante nas telas, Pitt personificava os padrões de beleza de Hollywood. Mas, com o passar do tempo, esses padrões começaram a mudar. Rugas, idade e autenticidade começaram a substituir a perfeição. E, no entanto, Pitt permaneceu no centro de tudo. Prova de que carisma e profundidade podem perdurar além da própria juventude. Naquela época, ser sexy em Hollywood significava uma coisa: jovem, branco e impecável. Pitt era a imagem perfeita desses requisitos de beleza, de forma tão completa que seu nome se tornou sinônimo de boa aparência. Quando Shania Twain brincou em seu sucesso, "Ok, então você é Brad Pitt", o mundo imediatamente entendeu a piada. Ele era o padrão pelo qual todos eram medidos. Contudo, por trás do sorriso fácil, havia um homem incomodado por ser admirado apenas por sua aparência. A fama o coroou belo, mas também o aprisionou nessa imagem. Então veio o capítulo de Conto de Fadas, Brad Pitt e Jennifer Aniston. Os dois definiram o romance do início dos anos 2000. Desfilavam de mãos dadas no tapete vermelho, como o casal de ouro de Hollywood. Tudo neles brilhava. Eram ricos, radiantes e amados por milhões. Mas Hollywood nunca foi gentil com a perfeição. Quando Angelina Jolie entrou em cena, tudo mudou. De repente, o mundo testemunhou o nascimento de Brangelina, um dos casais de celebridades mais comentados de todos os tempos. Sua história de amor se tornou um espetáculo global. Pitbull e Jolie, junto com sua família crescente, viviam sob a atenção implacável da mídia. Os paparazzi seguiam cada passo deles. Dos tapetes vermelhos às viagens humanitárias, eles eram belos, misteriosos e quase míticos. Mas por trás do glamour, a pressão aumentava. A fama transformou o amor deles em um espetáculo público e, com o tempo, as rachaduras começaram a aparecer. Mesmo assim, Pitbull provou que seu legado não seria construído apenas sobre aparência ou relacionamentos. Determinado a ser levado a sério, ele se transformou como ator. Abandonou a imagem de galã e mergulhou em papéis mais sombrios e arriscados, conquistando respeito em clássicos cult como O Clube da Luta e Os 12 Macacos. Diretores começaram a enxergar sua profundidade e Quentin Tarantino, em particular, o ajudou a redefinir sua carreira. Ele até se aventurou na escultura e na produção de vinhos, embora sua parceria com Jolie no ramo vinícola tenha se transformado posteriormente em uma das batalhas judiciais mais conturbadas de Hollywood. Ao longo dos anos, Pitbull se tornou um homem definido pela reinvenção, de ícone de beleza a símbolo de maturidade em uma indústria obcecada pela juventude. À medida que a sociedade passa a valorizar a autenticidade em detrimento da perfeição, Pitbull se ergue como a prova de que o charme genuíno não desaparece, mas se intensifica. A notícia que acabamos de receber é que Brad Pitt e Angelina Jolie se casaram. Eles mantiveram tudo em segredo. O porta-voz do casal disse que a cerimônia aconteceu na França no sábado. Por trás da fama que construiu para si mesmo, existe uma vida amorosa marcada por decepções, romances breves e o que poderiam ter sido histórias que se estenderiam por décadas. Se os rumores forem verdadeiros, Pitbull amou e perdeu quase todas as mulheres famosas de Hollywood com menos de 70 anos, deixando para trás uma história tão fascinante quanto qualquer roteiro de filme em que atuou. Um dos primeiros nomes ligados a Pitbull foi o da estrela pop dos anos 80, Senita, mais conhecida pelo seu sucesso Sou Macho. Ela chegou a afirmar que ela e Pitbull sentiram uma forte atração durante os intervalos do seu relacionamento com Simon Cowell. Em 2012, Sanita confessou em uma entrevista de rádio que a forma como se conheceram e o primeiro encontro não foram dos mais ideais. Eles literalmente rolaram pelo chão do Albert Hall, e não da maneira que as pessoas imaginam. Se o caso foi sério ou apenas um momento de diversão, isso já dava indícios do inegável charme de Pitbull. E então, veio a polêmica envolvendo Robin Given. Seu ex-marido, a lenda do boxe Mike Tyson, afirmou certa vez que chegou à casa de Given e a encontrou em clima de intimidade com Pitbull. Mas Given rapidamente desmentiu o boato, dizendo que nunca aconteceu. Mesmo assim,
A história só alimentou ainda mais a crescente lenda de Pete como o homem mais desejado de Hollywood. Mas quando se trata de romances confirmados, a história começa com a atriz Jill Schoelen, a primeira noiva de Pete, e sua primeira desilusão amorosa. Eles se conheceram durante as filmagens da comédia de terror Cutting Class, que foi um fracasso de bilheteria, mas deu início a um romance na vida real. 3 meses após o noivado, Schoelen ligou para Pete de Budapeste, dizendo que sentia saudades dele. Ele gastou quase todas as suas economias em uma viagem para vê-la, apenas para descobrir durante o jantar que ela havia se apaixonado pelo diretor do filme, deixando Pete tão chocado que a abandonou. Foi um começo doloroso para sua longa jornada amorosa. Em seguida veio Christina Applegate, a jovem estrela de Married with Children. O breve romance deles foi intenso e se dissipou ainda mais rápido. Eles compareceram juntos ao MTV Music Awards de 1989, mas no meio da noite, Applegate saiu com outro homem. Anos depois, ela se recusou a revelar o nome dele, mas o roqueiro Sebastian Bach confessou orgulhosamente: "Era eu." Ela veio com Brad Pitt e foi embora comigo. Foi um momento que os fãs de Pete ainda lembram como uma de suas decepções amorosas mais humilhantes da juventude. Logo depois, Pete se apaixonou por Juliette Lewis, que conheceu no set de Too Young to Die. Ela tinha apenas 17 anos e ele, 27. Moraram juntos, trabalharam juntos e pareciam inseparáveis. "Chegamos ao ponto em que gostamos de nos ver todos os dias", disse Lewis certa vez. Mas o amor deles, embora apaixonado, não durou. Pete admitiu mais tarde: "Eu ainda amo essa mulher, mas o amor não vence tudo." Em meados da década de 90, Pete já estava com outra queridinha de Hollywood, Gwyneth Paltrow. Os dois se conheceram durante as filmagens de Seven, e a química entre eles foi instantânea. Eles se tornaram o casal perfeito, com cabelos loiros combinando e sorrisos radiantes. Pete chegou a chamá-la de "o amor da minha vida" durante um discurso no Globo de Ouro. Eles ficaram noivos em 1996, mas o noivado terminou em meados de 1997. Anos depois, Paltrow admitiu que não estava pronta. "Eu tinha 22 anos. Eu era uma criança", disse ela. "Ele era bom demais para mim." Então veio a história de amor que definiu uma geração. Jennifer Aniston. Eles se conheceram em 1994, começaram a namorar em 1998 e se casaram em uma cerimônia espetacular em Malibu, em 2000, que teria custado $1 milhão americanos. Parecia um sonho realizado. Duas das pessoas mais famosas e adoradas de Hollywood finalmente juntas. Mas o conto de fadas terminou em 2005, quando Pitbull conheceu Angelina Jolie no set de Senhor e Senhora Smith. O mundo assistiu incrédulo ao desmoronamento do casamento perfeito. Jennifer Anderson e Justin Theroux vão se casar. Você sabe, já faz 15 anos desde que Jen disse sim pela primeira vez para Brad Pitt, e ela deve ter aprendido muito com aquele circo midiático, porque desta vez, bem, foi uma história completamente diferente. Tudo começou em 2005, quando o mundo inteiro ficou boquiaberto com a notícia da separação de Pitt e Jennifer Aniston. O casamento deles era a inveja de Hollywood, a união perfeita entre a queridinha da América e o homem mais desejado do mundo. Pitbull negou ter traído Angelina Jolie, sua colega de elenco em Senhor e Senhora Smith, mas rumores de infidelidade estampavam as capas de todos os tabloides. Logo, ele e Jolie foram vistos em todos os lugares se beijando em praias, adotando crianças e posando para fotos de família de conto de fadas que os retratavam como a realeza de Hollywood. Aniston, com o coração partido, mas elegante, disse à Vanity Fair que Pitbull parecia não ter muita sensibilidade. Mesmo assim, ela admitiu que sempre o amaria. Essa confissão fez com que o término do relacionamento parecesse menos um escândalo e mais o final trágico de um conto de fadas moderno. Então veio Brilina, o casal mais comentado do século. Eles eram praticamente intocáveis. Juntos, adotaram Maddox do Camboja, Zahara da Etiópia e mais tarde Pax do Vietnã. Jolie deu à luz Shiloh na Namíbia e depois os gêmeos Vivian e Knox na França. Cada foto deles parecia um pôster de filme. Lugares exóticos, crianças angelicais e duas mega-estrelas vivendo uma vida de beleza e caos. Mas por trás dos flashes das câmeras, a tensão crescia. Pitbull disse certa vez à Esquire que eles não se casariam até que todos tivessem o direito de se casar. Uma promessa romântica que derreteu corações. No entanto,
Em 2014, eles se casaram discretamente em sua propriedade francesa, o Château Miral. 9 meses depois, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado nos Estados Unidos. A união parecia completa, ou pelo menos era o que parecia. Em 2016, tudo desmoronou. Jolie pediu o divórcio após uma suposta briga em um jato particular, dando início a uma amarga batalha pela custódia dos filhos que continua até hoje. O mundo assistiu ao desmoronamento do casal de ouro. A história de amor deles se desfez sob o peso da fama, dos rumores e da dor. O que antes parecia predestinado se transformou em desilusão amorosa. Um lembrete de que até mesmo as estrelas mais brilhantes de Hollywood projetam longas sombras. A vida de Pitbull após Jolie tornou-se de reflexão silenciosa. Ele se dedicou à arte, à escultura e à produção cinematográfica, conquistando seu primeiro Oscar de atuação em 2020. Contudo, apesar dos prêmios e do sucesso, sua vida pessoal permaneceu marcada por perdas e saudade. No entanto, o fim de seu casamento com Angélica o fez perceber algo que lhe faltava. Fui convidado a retornar a esta sala ao longo dos últimos 20 e tantos anos. Desde a separação em 2005, Pitbull esclareceu que, quando descreveu sua vida como desinteressante durante o casamento, não estava criticando Jennifer, mas sim a si mesmo. Jen é uma mulher incrivelmente generosa, amorosa e hilária, que continua sendo minha amiga, disse ele. É uma relação importante que valorizo muito. Foi uma confissão surpreendente do homem que um dia abandonou a queridinha da América por seu marido e sua esposa. A colega de elenco de Smith, Angelina Jolie. Em 2011, os comentários de Pitbull à revista Parade foram amplamente mal interpretados. Ele disse: "Eu estava tentando encontrar um filme sobre uma vida interessante, mas eu mesmo não estava vivendo uma vida interessante." Os fãs interpretaram isso como uma indireta para Aniston. Mas agora, 14 anos depois, Pitbull esclareceu a situação. O tédio de que ele falava não estava em seu casamento, mas sim em sua própria autoestima. Jennifer Aniston, por sua vez, lidou com seu passado com Pitbull com elegância e humor. Em sua entrevista para a Vanity Fair em 2025, ela refletiu sobre os anos do triângulo amoroso com uma calma surpreendente. "Era uma leitura tão interessante para as pessoas", disse ela. "Se não tinham suas novelas, tinham seus tabloides. É uma pena que tenha acontecido, mas aconteceu. E nossa, como eu levei isso para o lado pessoal." Ela admitiu que não foi fácil ver o romance de Pitbull e Jolie dominar a mídia. O agora infame ensaio fotográfico para a revista W, retratando-os como uma família, foi publicado apenas alguns meses após o divórcio. Aniston, ainda se recuperando da desilusão amorosa, declarou à Vanity Fair na época que Pitbull parecia não ter muita sensibilidade. Olhando para trás agora, ela vê aquele período como parte de sua jornada emocional, que lhe ensinou a ser forte. "Você simplesmente se reergue", disse ela, "e continua caminhando, garota." Os tabloides podem ter pintado o término como amargo, mas ambos os astros revelaram posteriormente que a separação foi tudo menos rancorosa e não repleta de ressentimentos como muitos imaginavam. Em 2008, Aniston contou à Vogue que ela e Brad tiveram uma separação amigável e falou com carinho sobre as longas conversas que tiveram após o término. "Não foi nada maldoso ou desagradável", ela disse. "Tivemos uma separação realmente amigável e continuamos incrivelmente carinhosos e respeitosos um com o outro." Ao longo dos anos, a amizade deles ressurgiu discretamente, de trocas afetuosas, em premiações a demonstrações públicas de respeito mútuo. Fica claro que a chama do afeto permanece. Em 2020, os fãs vibraram quando os dois protagonizaram um reencontro emocionante nos bastidores do SAG Awards. Seus sorrisos falam mais alto do que qualquer manchete jamais poderia. Jennifer seguiu em frente com sua vida, encontrando independência e paz. Em 2018, ela disse à revista Elle que seus casamentos foram bem-sucedidos e que terminaram porque escolheram a felicidade. Permanecer em algo por medo do desconhecido não é viver. Enquanto isso, Pitbull continua a se tornar mais introspectivo com a idade. Sua declaração de 2025 soa menos como nostalgia e mais como um ajuste de contas silencioso, um reconhecimento de quão profundamente ele valoriza a mulher que um dia compartilhou sua vida.
O tempo pode ter reescrito a história deles, mas uma verdade permanece. A conexão entre Brad Pitt e Jennifer Aniston é uma das mais genuínas e duradouras de Hollywood. Eles podem nunca mais reacender o romance, mas o respeito mútuo sobreviveu a escândalos, decepções amorosas e décadas de fofocas. Brad Pitt pode ter conquistado Hollywood, mas quando se trata de amor, talvez o maior papel que ele já interpretou tenha sido ao lado de Jennifer Aniston, a mulher que, mesmo depois de todos esses anos, ainda ocupa um lugar especial em seu coração. E enquanto o mundo assiste à história deles completar um ciclo, uma pergunta paira suavemente no ar. Oi, Brad. Você sabe o quanto eu sempre te achei fofo? Ou seriam simplesmente dois ex-namorados que haviam encontrado a paz? Aniston finalmente abordou os rumores em 2021 no programa de Howard Stern, pondo fim às intermináveis especulações. Com sua habitual calma e elegância, ela compartilhou que não havia tensão, constrangimento e certamente nenhum drama secreto entre eles. Foi absolutamente divertido, disse ela, relembrando como tudo pareceu fácil e natural. Sabe, Brad e eu somos amigos, como amigos de verdade, e conversamos. Suas palavras pintaram um retrato de duas pessoas que haviam superado a dor do passado, abraçando o conforto do respeito mútuo. Em vez disso, seus momentos de reencontro foram um símbolo da maturidade de duas pessoas que um dia compartilharam a vida e ainda compartilham risadas. Quando se cruzaram nos bastidores do SAG Awards, o mundo viu uma simples troca de olhares, sorrisos, um abraço e um momento que viralizou na internet. Mas para Aniston, não foi manchete de tabloide. Eram apenas duas amigas torcendo uma pela outra. A forma como ela descreveu a situação mais tarde mostrou o quanto ambas haviam superado a dor da separação em 2005. Em 2022, Aniston se viu novamente confrontada com rumores antigos que a perseguiam há anos. Rumores que a pintavam como obcecada pela carreira, insensível ou relutante em formar uma família. Em uma entrevista sincera e emocionante para a revista Allure, ela decidiu contar sua versão dos fatos de uma vez por todas. Existe essa narrativa de que eu era egoísta, de que eu só me importava com a minha carreira, disse ela. E Deus me livre que uma mulher seja bem-sucedida e não tenha filhos. Ela então abordou uma das mentiras mais dolorosas, a ideia de que seu casamento com Brad Pitt terminou porque ela se recusou a ter filhos. O motivo pelo qual meu marido me deixou, o motivo pelo qual nos separamos e terminamos nosso casamento foi porque eu não lhe dava um filho. São mentiras absolutas, afirmou ela com firmeza. Suas palavras carregavam anos de frustração, mas também um tom de libertação. Após 2 décadas de silêncio, ela finalmente deixou a verdade vir à tona. Aniston deixou claro que não tinha mais nada a esconder nem a provar. E Brad, por sua vez, está vivendo sua vida e claramente seguiu em frente em sua busca por um amor não manchado por traição e trauma. Quão bem-sucedida está se mostrando essa busca, a mulher que trouxe paz à vida de Brad Pitt. Antes de encontrar o amor com Brad Pitt, Inze de Ramon já havia vivido um capítulo inteiro de sua vida, que incluiu casamento, desilusão amorosa e redescoberta. A designer de joias, conhecida por sua elegância discreta, foi casada com o ator de The Vampire Diaries, Paul Wesley. O casamento de 3 anos terminou em 2022, abrindo caminho para um novo começo que a levaria aos braços de um dos homens mais famosos de Hollywood. Brad Pitt e Inze de Ramon foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022, em um show do Bono. Na época, o ator enfrentava uma longa e pública batalha judicial com sua ex-esposa, Angelina Jolie. Mas, segundo fontes próximas ao casal, Inze trouxe algo novo para a vida de Pitt: tranquilidade. Uma fonte disse à revista People, em maio de 2025, que ela havia trazido muita paz para a vida de Brad, descrevendo o relacionamento deles como fácil e natural. A química entre eles se tornou inegável em julho de 2024, quando fizeram sua primeira aparição pública no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Durante uma conversa com a GQ no ano seguinte, Pitt descartou a ideia de que comparecer à corrida fosse uma jogada de marketing para seu filme F1, que estava para ser lançado. Não, cara, não é tão calculado assim, disse ele. Se você vivesse assim, quão exaustivo seria? A vida simplesmente acontece. Os relacionamentos evoluem. Suas palavras refletiam um homem que finalmente aprendera a viver o momento presente. Antes de conhecer Pitt, Inze havia terminado discretamente seu casamento com Paul Wesley em setembro de 2022. O casal
que foi visto usando alianças pela primeira vez em 2019, manteve seu relacionamento em grande parte privado. A separação foi amigável, com um representante confirmando que a decisão de se separar foi mútua. Quando o divórcio foi finalizado em fevereiro de 2024, Wesley abriu mão de qualquer direito à pensão alimentícia e Enz retomou seu nome de solteira. Enz, que se formou em administração de empresas pela Universidade de Genebra em 2013, construiu sua carreira no mundo das joias de luxo. Ela trabalhou com marcas prestigiosas como Christie's e The Grill, antes de se tornar diretora de vendas por atacado da Anita Cole Jewelry, uma marca de Los Angeles. A marca é popular entre a elite de Hollywood, incluindo Hailey Bieber, Kourtney Kardashian e Mandy Moore. Enz foi modelo em uma das campanhas da Anita Cole em 2022, demonstrando sua desenvoltura tanto atrás quanto na frente das câmeras. O relacionamento dela com Pete continuou a crescer de forma discreta e constante. Em dezembro de 2022, ela compareceu à festa pós-estreia do filme Babylon, estrelado por Pete, onde os dois foram vistos trocando carinhos. Logo depois, comemoraram juntos o aniversário de 59 anos dele e se tornaram um tema recorrente de curiosidade no mundo do entretenimento. Em fevereiro de 2024, o vínculo entre eles já estava tão forte que Enz se mudou para a casa de Brad, embora tenha mantido sua própria residência. Eles estão muito bem e ela está mais feliz do que nunca, disse uma fonte à revista People. Alguns meses depois, o casal compareceu junto ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha e relatos confirmaram que Pitbull ainda estava muito feliz com ela. É mais um relacionamento sério do que apenas namoro, outra fonte revelou. Brad ama muitas coisas nela, ela é ótima para ele. A história de amor deles atingiu um novo marco público em setembro de 2024, quando fizeram sua estreia no tapete vermelho no Festival de Cinema de Veneza para essa estreia do filme Wolves, de Pitbull. Vestida com um elegante vestido branco, Enz estava ao lado de Brad, enquanto os fotógrafos registravam seus sorrisos radiantes. Ele está falando sério sobre a Enz, compartilhou uma fonte. Ele está muito feliz e gosta de passar tempo com ela. Ela é tranquila e todos gostam dela. Mas além de encontrar um amor sereno, Brad também está deixando para trás uma vida que levou por décadas. Quais são as principais mudanças que Brad anunciou recentemente? A lenda de Hollywood está redefinindo seu futuro. Após mais de 30 anos como uma das estrelas mais admiradas de Hollywood, Brad Pitt insinuou que sua trajetória diante das câmeras pode estar chegando ao fim. Em uma entrevista emocionante e reflexiva à GQ, o ator de 58 anos revelou que agora está focado no que chama de capítulo final de sua carreira, uma fase em que espera deixar um legado criativo mais profundo através da produção, em vez da atuação. Considero-me na reta final, neste último semestre ou trimestre, disse Pitt pensativamente. O que será esta sessão e como quero projetá-la? Suas palavras sugerem não exaustão, mas intenção. Um homem pronto para redefinir seu caminho após décadas de fama mundial. O foco de Pitt agora está na Plan B Entertainment, a produtora que ele cofundou em 2001. Sob sua liderança, a Plan B construiu uma reputação por apoiar filmes significativos e instigantes. Seu próximo projeto, Women Talking, dirigido por Sarah Pye, adapta o romance de Miriam Toews sobre um grupo de mulheres menanitas que enfrentam abusos sexuais em sua comunidade. Pitt descreve o filme como tão profundo quanto qualquer outro feito nesta década. Outro grande projeto da Plan B é Blonde, uma ousada releitura da vida de Marilyn Monroe, dirigida por Andrew Dominik e baseada no romance de Joyce Carol Oates. Ao produzir filmes como esses, Pitt demonstra um claro desejo de direcionar os holofotes de Hollywood para histórias que importam, aquelas que exploram a identidade e a verdade. Por trás de sua aparente calma, Pitt também se mostrou sincero sobre suas lutas pessoais. Ele revelou que durante grande parte da sua vida, lutou contra sentimentos de solidão e depressão leve. Acho que a alegria foi uma descoberta mais recente na vida, admitiu. Eu sempre estive à deriva, sem rumo. Acho que passei anos com uma depressão leve. E só depois de aceitar isso, de abraçar todos os meus lados, a beleza e a feiura, é que consegui vivenciar esses momentos de alegria. Mesmo cogitando se afastar da atuação, Pitbull não abandonou completamente as telas. Ele retornou em Bullet Train, uma comédia de ação dirigida por David Leck,
que já havia sido seu dublê em Clube da Luta, Troia e Senhor e Senhora Smith. No filme, Pete interpreta Ladybug, uma assassina exausta a bordo de um trem de alta velocidade repleto de assassinos rivais, um papel que mistura humor, caos e reflexão. O filme também conta com Sandra Bullock, Bad Bunny e Joey King no elenco. Ao entrar no que pode ser sua era final como ator, Brad Pitt parece determinado a fazer deste capítulo algo significativo. Independentemente de continuar a atuar ocasionalmente ou se dedicar totalmente à produção, uma coisa é certa: ele quer que seus anos restantes em Hollywood sejam definidos não pela fama, mas por propósito e narrativas impactantes. Como você acha que Enz Ramon se sente sabendo que Brad Pitt ainda nutre sentimentos por sua ex? Será que o relacionamento de Brad com Enz Ramon é o tipo de amor que durará para sempre? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.